As crianças correram pelo convés como se o navio fosse uma ilha de brincar, e Mariana os deixou por um momento observando como o espaço se adaptava às suas necessidades. Ali cabia uma cama improvisada, um fogão a lenha antigo e talvez, quem sabe, um cantinho onde a tubulação não respirasse tanto. Sofia se aproximou apoiando a mão no peito, com o fio da camisola pegando na ponta do osso. Mariana se curvou no mesmo movimento de sempre. Primeiro cuidar do corpo pequeno que dependia dela, depois tentar pensar. Na cabine principal, a luz que entrava pela escotilha fazia um retângulo amarelado no chão. Mariana puxou os cortinados gastos e encontrou, sob panos e caixas de ferramentas, um baú de madeira coberto de pó. A vontade de chamar as crianças ficou presa, porque havia um ritmo íntimo na descoberta. Ela abriu com as mãos que já haviam dobrado roupas de bebê, e por um instante o mundo ficou mais quieto. Havia papéis amarrados por uma fita que desfazia ao toque, um diário de capa gasta e, por baixo, envelopes com selos empoeirados. O diário, quando abriu, exalou um cheiro de páginas antigas, como se alguém tivesse guardado ali não só palavras, mas horas e lembranças. As letras eram firmes, um traço de tinta que não se confundia com a pressa de quem escreve por obrigação. No topo de uma página, uma frase curta, como quem fala para si mesmo. Para Júlio Roberto, se algum dia. Mariana sentiu o ar fugir de seus pulmões. Júlio Roberto. Júlio Roberto era o nome do marido que ela amara, do homem que a colocara nos braços de uma vida de trabalho e sonho. Era também o nome que ela carregava nos filhos, Roberto, que falecera anos antes em um acidente de pesca, deixando atrás de si uma família e muitas perguntas sem resposta. O diário pertencia a um capitão. Havia memórias de mares, de tempestades, de uma mulher chamada Helena doente e de promessas feitas em deck sob lua fria. Em letras curtas havia uma intenção clara, deixar algo para Júlio Roberto, instruções escondidas, endereços e uma menção a terrenos familiares que deveriam ser preservados. Mariana leu as poucas linhas em voz baixa, como se aquelas palavras pudessem partir. Helena se foi. Não pude ver mais do que a névoa. Tudo o que pude jurar foi que não deixaria. Nossos, cuide de Júlio Roberto. Era uma fala simples, sem heroísmo. O que mais importava ali era a direção de um ato final, algo que havia sido prometido a um filho. E o nome repetido era o que doía. A fotografia dobrada entre aquelas folhas mostrou um homem de barba cerrada, ao lado de um jovem com riso fácil, o mesmo olhar que Mariana via nos rostos dos filhos nos dias em que Roberto ria com eles no quintal. A fotografia era a prova de uma ligação que, até então, vivia como rumor entre as palavras gastas do bairro. Havia também uma pequena caixa metálica com números riscados. Havia uma combinação que, quando girada, soltou um clique seco. Dentro, um envelope lacrado, documentos de propriedade, Reis Tierra. Havia escrituras em papel grosso, carimbos de registro e um número de lote que correspondia a terrenos junto à Bahia, onde empreendimentos agora cresceram. Pela primeira vez, Mariana viu a distraída linha entre o que ela chamava de pobreza e o que os outros chamavam de fortuna. Não era luxo ostentoso. Eram terras que, bem administradas, poderiam pagar uma cirurgia, abrigar os filhos, garantir um futuro. O coração de Mariana bateu com uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque, talvez, naquele amontoado de papéis, existisse a saída que procurava para a cirurgia de Sofia. Culpa, porque nada do que estava ali apagava o fato de Roberto ter partido, sem ter conhecido o avô, sem ouvir do pai palavras que pudessem reconciliar orfandade e orgulho. A descoberta vinha com um sabor amargo. Havia tempo, dinheiro, um legado, e, no entanto, para certas feridas, o tempo já passara. No convés, as crianças continuavam com seus pequenos rituais de festa, porém um silêncio pesado se formava entre Mariana e a fotografia. Ela tocou o rosto do homem na folha amarelada, como se buscasse em tinta a confirmação de que aquilo era real. Havia, nas margens do diário, mapas rabiscados com locais marcados por uma cruz, e um envelope com um carimbo que não deixava dúvidas. A nome de Júlio Roberto Reis. Mariana repetiu o nome em voz baixa, como um rezo às coisas do passado.
À madrugada, um som de passos apressados anunciou a chegada de licenciado Mora. O advogado do bairro, homem de fala rápida e ternura contida, apareceu como quem responde a uma chamada que não devia ignorar. Vinha com uma pasta e um olhar que já conhecia as poucas vitórias possíveis em lugares apertados como o nosso. Sentou-se na escada do convés, leu alguns papéis com as lentes que lhe davam a seriedade de sempre, e falou, sem rodeios. Esses documentos têm registro. Há um fio jurídico que liga esses terrenos a um tal de Júlio Roberto. Se os papéis estiverem íntegros, é possível que você tenha algo para pleitear. Sua voz era prática, mas havia uma centelha de otimismo. Ele sabia que, no sistema, apenas um papel, um carimbo, pode virar destino. Mariana deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Ela falou de Sofia, do bilhete do hospital, dos números apertados. Licenciado Mora fez contas com a cabeça, uma sequência de possibilidades que incluía empréstimos, hipotecas, a possibilidade de venda de um lote pequeno. Nada é imediato, disse ele, mas existe uma base. Podemos buscar uma medida cautelar e impedir que o barco seja removido até que se esclareça a posse. A fala trazia esperança, mas também prazos e custos que não se dissolviam com promessas. Foi então que, ao folhear o diário, licenciado Mora encontrou uma página onde uma mão diferente havia escrito, uma caligrafia firme ao lado de uma anotação, Portão Cerrado. A tinta parecia recente, como se alguém a tivesse acrescentado depois. Mariana ergueu os olhos distraída. O que significa? Perguntou. Ele explicou com cuidado. É uma cláusula que, em casos assim, pode indicar um selo de fechamento, um ato de encerramento. Dependendo de como estiver redigida, serve para mostrar intenção de entrega e permanecer como prova de posse. Se isso foi usado pelo proprietário, é um elemento que o tribunal não ignora facilmente. A palavra soou estranha para as crianças, e para Mariana teve o peso de uma esperança com nome. Portão Cerrado. O portão fechado que, na prática, poderia significar que a entrega daquela embarcação e de seus conteúdos fora feita de forma irrevogável. A cláusula poderia ser a base para que o juiz aceitasse a permanência enquanto se analisavam documentos maiores. Mas havia outro problema. Havia uma nota na prefeitura, um aviso de remoção, que eu vira exercera com velocidade depois da assinatura. O poder do dinheiro acelerava papéis e carimbos. Mariana sabia que tinham pouco tempo. Quando o dia clareou, o telefone do barco tocou. A voz de Elvira no outro lado era controlada, quase paternalista. Mariana, saiba que houve um equívoco. Um barco não é habitação e eu não pretendia entregá-lo assim. Volte a devolver o bem e tudo se resolve sem atritos. Havia um aviso velado. Se não voltasse, haveria ordem de remoção imediata. O tom era o de quem segura um poder que não se explica, mas se impõe. Mariana fechou a escotilha e, por um momento, as palavras do diário ecoaram como um latido. Cuide de Júlio Roberto. Aquilo significava para ela cuidar de um nome que agora parecia prometer um futuro. Significava honrar um fio entre gerações que, por orgulho e erro, fora cortado. Havia, porém, um último e cruel pensamento. Roberto nunca vivera para saber daquilo. Nunca ouviria de um pai uma palavra de reconhecimento. Aquilo doeu mais que qualquer impossibilidade financeira. Doeu porque era tarde. Naquela tarde, enquanto o mercado no cais apregoava peixes e redes secavam como bandeiras, chegou o ruído de um carro do município. Um homem com um papel estampado na mão caminhou até o bordo do barco e falou em voz alta. Há uma ordem de remoção. Tem 48 horas para desocupar, caso contrário faremos a intervenção. A contagem regressiva estava lançada. Mariana aplicou as mãos no peito, como se apertasse ali o tempo. Sofia olhou para ela com olhos grandes, sem entender, e Mariana fingiu um sorriso que não alcançava a boca. Na noite que se seguiu, o barco tornou-se um pequeno universo de decisões. As crianças dormiam em mantas dobradas, cada uma abraçada a um brinquedo improvisado. O som do mar batia uma canção que lembrava lar, porém aquele lar era agora um território disputado. Licenciado Mora sussurrou possibilidades, medidas, prazos. Entre uma explicação e outra, Mariana encontrou nos papéis uma carta dobrada, escrita em letras que pareciam correr para o fim.
Se porventura isto não chegar a tempo, tomem o que for necessário para proteger a família. A frase soava como um pacto firmado no silêncio. Nas páginas do diário também havia algo que fazia diferença. Listas de contatos, endereços no registro do porto, uma referência a um velho capitão chamado Ernesto Salazar, conhecido na cidade por ter navegado correntes perigosas e por sua habilidade em manobrar barcos pesados. Licenciado Mora franziu o senho. Se precisarem de alguém que conheça o mar e as rotinas portuárias, o capitão Salazar pode ser uma peça-chave. Ele entende das docas e das leis não escritas que regem esse lugar. Se houver uma saída que envolva sair do cais antes de uma ordem formal, ele conhece as rotas e os riscos. O advogado falou com cuidado, como quem no fundo pondera riscos que não se pode negar por falta de alternativas. Mariana pensou na oferta, zarpar para ganhar tempo, e sentiu a ponta do medo. Partir para águas internacionais significava expor os filhos a tempestades, riscos de patrulhas e percalços que ela não sabia medir. Mas também significava talvez estender o prazo que o município não concederia. Era uma fuga com finalidade, comprar tempo para registrar os documentos, obter medidas judiciais e arrecadar os recursos para a operação de Sofia. Era, sobretudo, um ato de mãe. Na cozinha improvisada, sob o lampião que tremeluzia, Mariana olhou um a um para os rostos adormecidos. Nas linhas do diário, esse gesto teria sido o mesmo que Tomás fizera quando deixou tudo para Júlio Roberto, uma tentativa de reparar com bens o que o silêncio e o orgulho haviam separado. Tarde demais, murmurou ela, mas não num lamento vazio, numa constatação amarga de que nem todo legado pode consertar a ausência de afeto. Ainda assim, havia uma decisão a tomar. Quando o sol começou a abrir frestas no horizonte e a doca acordou com o barulho das primeiras atividades, o telefone tocou de novo. Do outro lado, uma voz grave e segura. Sou o capitão Ernesto Salazar. Soube do seu caso. Se quiser, posso prestar ajuda. Sair do cais com rapidez e chegar a águas onde a ordem municipal não nos alcance até que um juiz se pronuncie. Não é uma solução para sempre, mas pode dar o tempo que vocês precisam. Havia na voz um traço de reconhecimento dessas necessidades que ultrapassam o formal. Salazar conhecia o mar e, como todo homem do mar, reconhecia antes de tudo a necessidade humana de proteger os seus. Mariana respirou fundo. Lembrou-se de Roberto, do riso fácil do homem na fotografia, da promessa deixada por um capitão que apelava a um filho já morto. Pensou na cirurgia da menina, que esperava em uma lista que só andaria se o dinheiro existisse. Pensou nas mãos que agora seguravam a caneta e como a escolha feita na sala de ouvir parecia virar-se como um bumerangue contra sua própria dignidade. Fugindo da miséria, ela aceitou a oferta errada, mas havia naquele erro uma possibilidade que se abrira. A pergunta era, a que custo? Quando a decisão começou a tomar forma dentro dela, não era mais só sobre resgatar um documento ou responder a uma ordem municipal. Era sobre honrar um nome, dar um futuro aos filhos e, talvez, remendar o fio partido entre as gerações. À sua frente, a fotografia do capitão Tomás com o jovem aparecia como um espelho. Rostos que se pareciam, destinos que se tocavam. Para Mariana, o tarde demais, aquela dor que o título evocava, era agora um contrato entre o passado e o presente. Não havia como consertar a ausência que Roberto vivera, mas havia como transformar aquilo em algo que sobrevivesse. Os primeiros passos práticos foram rápidos. Licenciado Mora passou a noite redigindo um pedido de medida cautelar e preparando um recurso para apresentar ao cartório. O capitão Salazar enviou um homem para revisar o casco e falar de rotas, da possibilidade de sair antes da intervenção. Carmen organizou as mantas e distribuiu mantimentos. O bairro inteiro, de algum modo, parecia ter ouvido o rumor de um braço de luta surgindo entre ferro e papel. Gente que já tivera favores de Mariana se aproximou com pequenos gestos práticos. Um empurrão para as redes, um empréstimo de ferramentas, um número de telefone de um conhecido no hospital. Havia, no entanto, o peso da pressa. A prefeitura não esperaria e Elvira continuava à espera de um movimento que validasse a sua vontade de retomar o barco. Ao meio-dia, enquanto o sol pesava no céu e o cais fervilhava com tarefas, um emissário do gabinete da patroa passou pela rambla. Abriu a bolsa para mostrar um papel.
Minha patroa abriu uma reclamação formal. Não pretendemos criar um espetáculo, mas a lei está do nosso lado. O recado era claro, Elvira não abriria mão sem luta. Mariana ergueu o papel e sentiu as letras tremerem. Tinha nas mãos a escrita de uma história que precisava virar algo além de rumor. Um processo, um registro, uma prova de que aquele legado tinha dono. Caminhou até a cabine onde o diário repousava e, com os dedos fincados na madeira, um pensamento percorreu-lhe a alma. O tempo, para certas coisas, não volta. Roberto não veria a reconciliação. O pai, Tomás, talvez tivesse deixado tudo por vontade de reparar, mas o silêncio durante os anos de orgulho e distância significara que a oportunidade de afetar relações humanas havia passado. O tarde demais que o título trazia já havia se instalado como uma sombra sobre o brilho da descoberta. Mas sombra não significa fim. Havia ainda a urgência pura de uma operação marcada para Sofia, e havia documentos que podiam abrir a porta para recursos imediatos se bem manejados. Mariana sentiu então que estava diante de um atalho amargo. Sacrificar a segurança de seus filhos por uma oportunidade de salvação imediata. Era uma estrada arriscada, mas a alternativa era esperar à mercê dos caringos que Elvira acelerava. Ao final do dia, as luzes do cais acenderam uma fileira de pontos amarelos sobre a água. O barco, que durante o dia fora um simples monumento de metal, agora parecia um corpo vivo, respirando com pequenas luzes no convés. Mariana subiu ao mastro, como fazia quando procurava uma perspectiva que aliviasse o peito. Olhou a cidade que parecia pequena, as pessoas que se moviam como formigas ocupadas, e por um segundo permitiu-se imaginar um futuro em que os terrenos do nome de Júlio Roberto se transformassem em algo que salvasse outras vidas, não só dela. Mas para chegar lá, primeiro havia de vencer a contagem regressiva. Havia papéis a registrar, testemunhas a convocar, um barco a preparar e uma travessia a planejar. E havia, por baixo de tudo isso, a verdade dura. A descoberta viera tarde para a reconciliação entre pai e filho. Roberto, que nascera do mesmo sangue de pequeno orgulho e grandes absentes, não vivera para conhecer o rosto daquele que talvez o tivesse reconhecido em vida. Essa ferida marcava Mariana, e cada documento encontrado era agora um memorial daquilo que não havia sido dito. Quando o capitão Salazar veio pessoalmente, ao anoitecer, trazendo consigo um mapa com rotas e a serenidade de quem conhece correntes, falou com firmeza. Não é uma fuga, é uma manobra prudente. Saímos agora, ganhamos tempo. Quando a máquina judiciária pifar, temos margem para negociar. Sua voz era prática, sem concessões de romantismo. Mariana assentiu. Era uma opção que exigia coragem, mais para ela do que para os outros. Zarpar significava aceitar que sua família viveria dias em mar aberto, sem a segurança de um endereço fixo, com ventos que misericordiosamente podiam tanto abrigar quanto ameaçar. Na câmara da cozinha, antes de trancar a porta do barco, Mariana fechou os olhos e em um sussurro pediu. Não uma promessa de cura, nem um gesto portentoso de destino. Apenas um sopro de força para os próximos passos. Sei que não posso remendar o passado, murmurou, mas, por favor, dá-me forças para cuidar do presente. Uma oração curta, um momento humano num mundo que exige muito de quem nada tem. E foi com essa mistura de temor e determinação que ela colocou os filhos para dormir, preparando os poucos pertences que poderiam embarcar. O relógio batia o passo das decisões, havia ruídos lá fora, passos, o som de caminhões e, ao longe, a sirene mansa de um barco. Mariana olhou a fotografia outra vez, tocou o rosto do homem que não veria mais e sentiu que a história que carregavam era agora um governo de escolhas. A mão que assinara o contrato naquela manhã tremia menos. Havia agora mais do que um acordo desfavorável. Havia uma evidência, um fio de esperança legal e um plano que poderia, se tudo corresse bem, transformar aquela humilhação numa oportunidade. Quando a última manta foi dobrada e as últimas garrafas de água guardadas, o capitão Salazar acenou do cais. Havia ainda o ruído das ordens por parte de Elvira, o risco de uma intervenção a qualquer momento e um prazo que ainda corria.
Mariana fechou a escotilha, respirou o sal na garganta e sentiu o óleo do leme frio sobre a mão. A cidade ficou para trás como um mapa de luzes. No peito, o título da própria vida assobiava. Ela fugira da miséria, aceitara um barco enferrujado e carregava agora, em papéis e memórias, um segredo que alteraria tudo. Mas havia outra dor, a certeza de que descobriram um laço que chegara tarde demais para consertar tudo o que a ausência havia partido. O porto ficou pequeno. O barulho do motor subiu, as amarras deslizaram com um estalo, e por entre os prédios a noite projetou sombras longas sobre a água. Enquanto se afastavam, Mariana olhou para as costas da cidade, para a luz que pisca no farol. Pensou em Roberto, naquele riso da fotografia, e em Tomás, cujo diário agora parecia carregar não só despedida, mas uma tentativa tardia de reconciliação. O barco cortava a linha onde o conhecido e o desconhecido se encontram. Cada milha conquistada era um sopro de tempo ganho. Cada necessidade não resolvida era a prova de que o passado é lento para consertar as feridas que o orgulho abriu. E no íntimo de Mariana, a sensação que o título fixava veio com força. Havia uma descoberta que chegara tarde demais para curar o que fora perdido entre um pai e um filho, mas não tarde demais para salvar uma menina e talvez começar a transformar humilhação em algo maior. Enquanto as luzes da costa diminuíam, a noite trouxe consigo a promessa de tempestades e também de calmarias. No convés, as crianças, exaustas da pressa, adormeceram com o vento no rosto. Mariana, encostada no balcão da embarcação, segurava o diário com força. As escrituras dobradas dentro do envelope eram uma chave que, se bem usada, poderia abrir portas que até então só existiam em sonhos. A decisão fora tomada, iriam ganhar tempo no mar. E dentro daquele movimento residia uma última coisa que a mantinha em vigília, a ideia de que, ao arrancar-se da terra firme, levariam consigo não só papéis e esperança, mas também uma verdade que precisava ser contada em praça pública para que a justiça se manifestasse. Havia ainda por vir a audiência, a batalha legal, os olhares da cidade quando soubessem que a filha do homem que se chamara Júlio Roberto carregava a herança que seu próprio pai decidira deixar. Naquele silêncio entre as ondas, Mariana permaneceu com os olhos abertos. O barco avançava e a cidade ficava para trás menor a cada instante. Em sua mão, o diário do capitão e a fotografia formavam um relicário de possibilidades. Era tarde para reconciliações pessoais. Era possível que fosse mesmo tarde demais, mas não era tarde para agir. Ainda havia escolhas, e por elas ela lutaria. Por Sofia, pelos filhos, pela memória de um homem que nunca soubera ser reconhecido em vida. O som do motor se intensificou. Na proa, o vento cortava o rosto em pequenos golpes frios. Mariana sentiu a certeza de que aquele momento mudaria as vidas que trazia a bordo. Lá no fundo, a cidade seguia, com seus campeões e seus carimbos. Eles, no entanto, tinham agora uma rota. Não fugir da lei, mas atravessar tempo e mar para que o direito fosse discutido com os papéis na mão. O barco raspou o espelho de água, e a noite, como uma página em branco, aguardava os próximos atos. A noite era um pano de breu cortado apenas pelas pequenas lanternas que marcavam a amurada do convés. O barco avançava como um animal cansado, enganando a cidade que ficava atrás com a promessa de um movimento discreto. Para Mariana, cada milha era um pedaço de ar roubado ao tempo. Tempo para que um juiz lesse uma cláusula, tempo para que motivos e carimbos se alinhassem, tempo para que o hospital deixasse de ser uma sentença para Sofia. As crianças dormiam em filas sobre mantas, corpos aquecidos pelo calor ofegante do motor e pelo calor comum às noites de viagem. Diego, o mais velho, acordava às vezes e olhava para o horizonte como se procurasse no escuro uma resposta pronta. Lucas e Mateu, que mal sabiam o que era mar além de histórias, agarravam os cantos da manta e tentavam imaginar um quintal sem muros. Valentina, que gostava de histórias de piratas, cochichava sonhos que falavam de mapas e baús. Sofia, com o peito ainda um pouco inquieto, respirava num ritmo irregular, cada sopro um lembrete. Ernesto Salazar mantinha o barco sob controle com mãos firmes e olhos de quem já passara por correntes traiçoeiras.
Não havia afeto grandiloquente em suas ações, havia precisão e economia de gestos. Às vezes, vinha ao lado de Mariana, colocando a mão sobre o ombro sem palavra. Era um gesto que dizia: estamos fazendo o que é preciso. À noite, quando o mar se mantinha manso, Salazar conversava suavemente com as crianças, ensinando-as a distinguir a luz de um farol da de um barco mercante, a sentir a mudança do vento no rosto, a ler o som da água contra o casco. Pequenas lições que, além de utilidade, costuravam confiança. A travessia, que para muitos seria apenas um gesto de desespero, transformava-se numa escola de confiança e coragem. Enquanto o motor roncava, licenciado Mora não dormia. Deixara a cidade e seguia por telefone. Em cada ligação, riscava possibilidades, pedindo papéis e testemunhos que pudessem chegar ao cartório mais rapidamente. Encaminhava pedidos de urgência, falava com juízes que conhecia, solicitava cópias autenticadas de documentos. Havia no seu trabalho um ritmo de batalha, onde uma assinatura, um carimbo ou uma certificação podiam servir como pontes. Em alguns momentos, a linha ficava muda por medo. Em outros, ele sorria ao telefone, certo de que uma brecha havia sido encontrada. Na manhã seguinte, numa cidade que ainda acordava sem suspeitar do movimento, uma pequena agitação começou a se formar. Uma vizinha, a dona Carmen, havia percorrido a Rambla, deixando bilhetes colados em postos de luz e falando baixo com amigos do mercado. Temos que ir ao tribunal, e não só por Mariana, é por todas as mães que ninguém escuta. Em poucos minutos, rostos conhecidos, comerciantes e pescadores organizaram-se para acompanhar a audiência que, horas mais tarde, decidiria sobre a permanência do barco no cais. A movimentação tomou a praça como se fosse onda. Gente que costumava só olhar, agora vinha com panelas de comida, uma faixa improvisada e a coragem de se apresentar como prova de vida. A imprensa local, que muitas vezes prefere manchetes vazias, encontrou ali uma história que falava de dignidade e, contra a vontade de Elvira e seus assessores, começou a olhar com lentes menos favoráveis à patroa. A palavra injustiça espalhou-se mais rápido do que a rede de notícias de Elvira poderia remendar. No tribunal, o ar era pesado. Havia mesas com pilhas de papéis e o ruído discreto de pessoas que afirmavam que todas as coisas que valem ter foram conquistadas. Do outro lado, Elvira Montes entrou como sempre, olhos calculistas, passos controlados, traje impecável como armadura. Seu advogado, um homem de fala mansa e rasgos de ironia, trouxe consigo a ideia de que tudo havia sido um mal-entendido, um negócio feito sem má-fé que precisava ser corrigido. Seu argumento principal apoiava-se na noção de que o barco não era habitação e que a entrega, se de fato houvesse ocorrido, fora feita sem as formalidades necessárias. Quando o licenciado Mora apresentou os documentos encontrados no baú, notou-se uma mudança no ar. As escrituras, selos e a página onde se lia Portão Cerrado foram colocados sobre a mesa com um cuidado quase cerimonial. Mora explicou com calma o contexto, o diário do capitão, a declaração de entrega e a intenção explícita de que os bens fossem preservados para Júlio Roberto. Não era uma fala melodramática, era um apanhado de fatos. Ele descreveu a procedência dos papéis, a cadeia registral e a ocorrência do selo, sem inverter termos ou criar certezas além do que os documentos mostravam. Do outro lado, a tática de Elvira tornou-se mais áspera. Seus advogados começaram a questionar formalidades, assinaturas, testemunhas, alegaram irregularidades no registro, tentaram desqualificar o diário como mera lembrança pessoal, incapaz de gerar direito. Chamaram também 2 testemunhas, homens que declararam ter feito serviços no cais e que, por um preço, sustentaram que o barco lhe pertencia de jure. Havia uma tentativa clara de colocar em xeque a autenticidade do ato. Eram vozes que o bar no cais conhecia, conhecidos com olhares que vacilam dependendo do preço oferecido. Mas o juiz pediu calma e pediu provas. As testemunhas de Elvira vacilaram diante da existência de documentos e diante do peso social que começava a se formar na cidade. Numa sessão tensa, quando o clima parecia inclinar-se para o lado onde o dinheiro dita regras, um grupo de vizinhos entrou na sala com cartas e relatos de vida.
Mariana havia trabalhado por anos em casa de Elvira sem receber salários justos. Havia testemunhos de que a assinatura da quitação fora fruto de coerção sutil, aquela técnica do poder que empurra o mais frágil a aceitar menos. Eram pessoas que, naquela manhã, decidiram que a lei também devia ouvir quem raramente é ouvido. No auge da audiência, licenciado Mora pediu a leitura em voz alta de um trecho do diário e, por fim, da cláusula. Por tom cerrado. O juiz leu. A língua espanhola daquela expressão, dita com a cadência portuguesa do tribunal, soou como um peso que não poderia ser ignorado. O magistrado, homem de aparência cansada e olhos velhos, pediu uma pausa para examinar documentos à luz da legislação. Não houve estardalhaço, apenas a lenta e metódica ação de um tribunal que prefere analisar fatos a melodramas. Enquanto a decisão não vinha, as horas que restavam passaram por uma corda bamba de medos e esperanças. O município manteve a ordem de remoção como uma opção ativa e, em sua pressa, mandou inspetores para catalogar bens, medir o espaço e anotar o que pudessem. Os oficiais chegaram ao cais e encontraram diante dos seus blocos de notas uma fileira de pessoas prontas a testemunhar que ali vivia uma família com uma criança doente, que ninguém ali protestaria por direitos formais, pois o universo que conheciam havia falhado com quem menos tem. A cena teve um efeito de narrativa pública. Se a lei ia passar por cima de uma família inteira por conta de uma formalidade, teria de explicar em praça pública. A imprensa local cobriu a Assembleia com fotos. O que rolou nas páginas e nos noticiários foi simples. Um caso que podia ser um pequeno fato jurídico transformou-se em matéria sobre dignidade. A palavra portão ganhou manchetes. Ganhou também uma imagem de Mariana segurando o diário como se fosse um relicário. As pessoas começaram a firmar um apoio concreto, promessas de depósitos para o hospital, de mulheres que ofereceram roupas, de comerciantes que abriram mãos de crédito. O gesto se multiplicou. Quem podia dar, deu. No final do dia, a decisão veio. O juiz reconheceu que o conjunto probatório exigia cautela e concedeu uma medida cautelar temporária que impedia a remoção do barco até que se comprovasse a propriedade de forma completa. Declarou que, diante da existência de documentos com registro e da manifestação pública de interesse em preservar direitos, seria prudente não permitir a retirada imediata do bem. Não foi um veredito definitivo de propriedade, mas foi suficiente. Comprou-se tempo. Para licenciado Mora, a sentença era uma porta entreaberta. Para Elvira, uma irritação que precisava ser polida. Para Mariana, um alívio que vinha como uma maré. Ao receber a notícia, a alegria foi contida e pungente. Havia lágrimas, não de vitória completa, mas de quem via um espaço para respirar. A cidade, que acompanhará mais tarde cada passo da longa disputa, naquele momento celebrou uma pequena trégua. A manchete da noite nos jornais falava de um barco que guarda segredos e de uma família que ganhou fôlego. E com esse fôlego começaram os passos para buscar recursos. A urgência médica não esperaria por prazos judiciais longos. Licenciado Mora montou um plano financeiro que misturava prudência e ousadia. Fez contatos com um banco local que, sensibilizado pela história e pela publicidade positiva, ofereceu uma linha de crédito emergencial com garantia nas escrituras do terreno. A proposta exigia cautela. Era preciso provar a existência de bens registráveis e margem para pagamento. Outra frente era a venda de um lote menor, um recorte racional do conjunto que, se negociado, daria liquidez imediata para quitar a cirurgia. O risco vinha do preço, mas havia também a oferta de empréstimos, com prazos que não apertassem tantos os meninos. Enquanto se arrumavam as operações, a cidade mostrou sua generosidade prática. Uma coleta no mercado local, coordenada por Carmen, encheu uma conta pequena, mas simbólica. Um conhecido empresário do Porto, que mantinha relações comerciais com alguns dos terrenos mencionados, ofereceu uma garantia suplementar para o empréstimo hospitalar, em troca de um futuro arrendamento temporário, um pacto que fez todo sentido para uma comunidade desacostumada à riqueza formal. Não foi instantâneo, nem confortável, mas foi suficiente para agendar a cirurgia de Sofia. O hospital preparou-se com a urgência que aquele caso inspirava. Havia reuniões com cardiologistas pediátricos, anestesistas e uma equipe que entendia riscos e estatísticas. A palavra cirurgião, que no começo soava como sentença, passou a ser encarada como esperança técnica,
um procedimento de reparo de válvula mitral com boas chances de sucesso se realizado em tempo. Mariana passou noites estudando o rosto de sua filha com olhos que, ora se enchiam de fé prática, ora de pavor real. Não havia promessas fáceis, havia protocolos, assinaturas e a necessidade de uma cama na ala cirúrgica. Nos dias que antecederam a operação, o barco permaneceu garantido pela medida cautelar. Mariana e os filhos fizeram pequenos gestos de preparação. Limpavam o convés, organizavam roupas de hospital, contavam histórias que tentavam tornar a menina mais leve. Diego, que atuava como um peão de força nas decisões anteriores, assumiu tarefas maiores. Lucas e Mateu aprenderam a cozinhar com uma panela improvisada. Havia uma corrente de trabalho que lembrava um antigo dizer: solidariedade é ação, não declaração. A noite anterior à cirurgia foi de vigília. No hospital, a equipe deixou Mariana descansar em um quarto com uma vista discreta para o pátio interno. Ela segurou a mão de Sofia, que dormia entre tosses e pequenos soluços. Havia no olhar da menina um misto de confusão e confiança que partia a mãe ao meio. Licenciado Mora passou a mão no ombro de Mariana antes de deixá-la no quarto e disse, com a leveza de quem precisa impor coragem: temos documentos, temos luz pública e o meio para pagar. O resto, filha, está nas mãos dos médicos. Não era consolo vazio, era um resumo concreto. A cirurgia foi longa, horas em que o relógio parecia andar com voltas mais lentas. O ruído do hospital, de portas e passos, transformou-se em fundo de espera. Do lado de fora, o cais vivia sua própria tensão. Elvira, incomodada com o rumo dos acontecimentos, tentava negociar uma solução que desafiasse as especificações do tribunal. Seu advogado movia papéis, movimentava influências, sugeria mediação em que a transferência do barco fosse revertida mediante pagamento sindólico. Não era uma oferta de conciliação, era uma tentativa de impor seu poder em troca de silêncio. Dentro do centro cirúrgico, os médicos trabalharam com uma precisão que soava quase coreográfica. Incisões, enxertos, concertos finos em válvulas e músculos pequenos. A equipe pediátrica monitorou a pressão, a função cardíaca, o índice de oxigenação. Não houve milagres, houve ciência e habilidade. Quando a cirurgia terminou, o cirurgião comentou, aos olhos de licenciado Mora e de Mariana, que tudo correra bem, que a válvula tinha sido reparada com sucesso, que Sofia precisaria de tempo de recuperação, fisioterapia e cuidados, mas que a operação lhe daria muitas chances de uma vida sem limitações severas. A notícia espalhou-se pelo cais como um alívio coletivo. A recuperação foi lenta e cheia de detalhes, noites em claro, medicação, visitas restritas. Mas a cada dia, o ritmo respiratório da menina melhorava. Sofia abriu os olhos e sorriu leve para a mãe, um sorriso que parecia devolver a Mariana não só a sua filha, mas uma parte de si que a crise quase havia tomado. Quando teve forças para sentar, a menina pediu uma história sobre piratas e promessas, e Mariana contou as 500 versões que soube improvisar. Havia naquele riso recuperado uma reparação que nem o dinheiro pode expressar. Com a cirurgia feita e a urgência médica superada, a batalha legal, que continuava, tomou novos contornos. Elvira recebeu pressão pública. Seu nome circulava em matérias que a mostravam como acusadora de uma família já fragilizada. Seus tentáculos de influência, que antes pareciam imbatíveis, chegaram a encontrar fissuras. Clientes passaram a pensar 2 vezes antes de associar-se com alguém cuja imagem pública estava sendo questionada. O advogado de Elvira tentou novas investidas, juntou aos autos depoimentos de trabalhadores e tentou demonstrar que a transferência do barco havia sido irregular. Mas o trabalho de licenciado Mora foi árduo e metódico. Reapresentou carimbos, contextualizou datas, pediu perícias grafológicas quando necessário e construiu uma narrativa jurídica que ia além da técnica. Mostrava intenção, suporte documental e a justiça de proteger uma família que, agora, havia conquistado uma razão de ser. A audiência final foi um momento que reuniu mais do que juízes e advogados, reuniu a cidade. Na sala, Mariana entrou com passos mais firmes. Não havia presença de exultação, mas havia uma dignidade que foi crescendo no olhar de quem estuda durante anos uma vida de trabalho honesto. Licenciado Mora expôs o caso de forma clara, lembrando que a essência da justiça é preservar o direito, não favorecer o mais forte por força de poder.
Quando finalmente o juiz abriu a sentença, reconheceu a validade dos documentos de entrega e a intenção contida no diário do capitão Tomás Reis. A cláusula por tom cerrado recebeu interpretação favorável. Tratava-se de um ato de vontade que, combinado com a entrega do bem, configurava um elemento que um tribunal não podia ignorar sem antes considerar os efeitos práticos sobre os beneficiários. A decisão confirmou a permanência do barco sob guarda de Mariana e reconheceu que, embora houvesse necessidade de regularização documental para eventual alienação, a propriedade dos documentos e a entrega sob condições sondavam a possibilidade de que Júlio Roberto fora, de fato, destinatário daquele legado. Não se tratou de uma concessão absoluta sem necessidade de ajustes administrativos, mas foi suficiente para que Elvira não conseguisse reaver o bem naquele momento. A vitória foi uma mistura de técnica legal e justiça social. Quando o juiz pronunciou a sentença, a respiração na sala saiu coletiva, alívio e justiça, mesmo que tardios. A volta ao cais foi triunfal e discreta. As pessoas que esperavam, vizinhos, comerciantes, amigos do mercado, saíram ao encontro de Mariana com bandejas de comida, flores e aplausos que, mais do que festa, soaram como reconhecimento. O retorno ao Mole não foi uma entrada de coroas, foi uma recepção de pessoas que entenderam que aquela família havia lutado, que havia perdido, mas ali conquistava o básico, o direito de existir sem ser expulsa por carimbos rápidos. A imagem de Mariana descendo a rampa com o diário nas mãos, seguida de seus filhos e olhos cansados e esperançosos, ficou nas lembranças que cada um guardaria. A transformação que se seguiu não foi imediatista. Licenciado Mora e os demais conduziram as formalidades de regularização, registros, certidões e, finalmente, a negociação de venda parcial de um dos lotes descritos nos papéis. A operação foi tratada com prudência, venderam um pedaço que não afetasse o projeto maior e o valor obtido cobriu os custos hospitalares, despesas de recuperação e permitiu o início de um fundo que, com o tempo, se tornaria a semente da Fundação Tomás e Roberto Reis. A decisão confirmou a permanência do barco sob guarda de Mariana e reconheceu que, embora houvesse necessidade de regularização documental para eventual alienação, a propriedade dos documentos e a entrega sob condições sondavam a possibilidade de que Júlio Roberto fora de fato destinatário daquele legado. Não se tratou de uma concessão absoluta sem necessidade de ajustes administrativos, mas foi suficiente para que Elvira não conseguisse reaver o bem naquele momento. A vitória foi uma mistura de técnica legal e justiça social. Quando o juiz pronunciou a sentença, a respiração na sala saiu coletiva, alívio e justiça, mesmo que tardios. A volta ao cais foi triunfal e discreta. As pessoas que esperavam, vizinhos, comerciantes, amigos do mercado, saíram ao encontro de Mariana com bandejas de comida, flores e aplausos que, mais do que festa, soaram como reconhecimento. O retorno
A fundação nasceu de uma conversa entre Mariana, Mora e alguns dos apoiadores. Queria-se uma forma de transformar a humilhação que a havia empurrado ao cais em algo que beneficiasse outras famílias. O objetivo inicial foi modesto e, claro, financiar cirurgias pediátricas, que, sem recurso e sem proteção, deixariam as crianças doentes sem horizonte. Havia também um plano de ajudar no acesso a consultas cardiológicas e na organização de uma rede de apoio para mães em situação de vulnerabilidade. O nome, escolhido por Mariana, foi um ato de memória e de reconciliação. Tomás e Roberto, dois nomes que haviam carregado um fardo de silêncio e orgulho, foram colocados juntos para que, daqui em diante, o legado de reparação fosse visível. A sede da fundação surgiu numa antiga casa doada por um comerciante sensibilizado. Paredes de cores simples, prateleiras com livros, uma pequena sala para atendimento e no centro uma fotografia ampliada do Capitão Tomás ao lado do jovem com riso fácil. Não se tratava de culto, era uma lembrança das raízes. A placa colocada no cais, pregada com mãos trêmulas e firmes, dizia: "Em memória de Tomás Reis e Júlio Roberto, para que dignidade vire futuro." Era um símbolo que significava mais do que palavras. Ao longo dos anos, as coisas foram se ajustando. Sofia cresceu e, com o tempo, deixou de ter as limitações que a preocupavam quando era menina. Fez fisioterapias, controles, seguiu a vida escolar e aprendeu a nadar, como se quisesse contrapor ao medo de quando era pequena. Diego acabou por estudar para trabalhar na administração da fundação. Lucas e Mateu aprenderam ofícios que os mantiveram próximos ao mar e à comunidade. Valentina manteve sua curiosidade, estudou enfermagem e, mais tarde, passou a ajudar famílias em situação de fragilidade. Havia no crescimento deles não só o reflexo da recuperação econômica, mas a transformação de uma história que, ao invés de isolá-los, os havia atado à cidade. Elvira, aos poucos, viu seu nome sair dos holofotes de forma menos abrasiva. Perdeu alguns contratos, ganhou a antipatia de vizinhos e, em certa medida, endireitou seus negócios. O luto dela não foi trabalhado publicamente. Havia sim ressentimento, mas também a consciência de que não se ganha tudo. A cidade seguia, com suas contradições, e a figura da patroa tornou-se menos absoluta, menos imune. Nos anos que se seguiram, Mariana tornou-se uma presença conhecida, não para ostentar, mas para educar. Participou de reuniões, falou em assembleias, ajudou a guiar outras mães que, como ela, não sabiam que gestos legais podem ser ferramentas de liberdade. A fundação começou a oferecer pequenas bolsas, facilidades de pagamento e parcerias com hospitais locais. A história, que começara com um barco enferrujado, passou a ser contada como exemplo de que a dignidade pode ser resgatada se houver solidariedade e algum conhecimento técnico. Mariana, que antes era vista apenas como uma mulher que lavava, costurava e cuidava, transformou a humilhação numa lição pública. Mas a vida tem sua própria marcha de perdas e ganhos. O que o título da história lembra, que a descoberta veio tarde demais, permaneceu como sombra íntima em Mariana. Em noites de silêncio, ela voltava ao diário do Capitão Tomás e lia as páginas amareladas como se buscasse ali um diálogo atrasado. Havia cartas onde Tomás falava de remorso, de saudade e de um arrependimento que nunca se transformara em abraço. Ele escrevia, em letras curtas e diretas, que esperava que Júlio Roberto recebesse um dia o que fora prometido. Para Mariana, ler aquilo era sentir a certeza de que o mundo dá algumas coisas só depois do preço mais alto. A irreparável ausência de encontros que poderiam ter curado corações. Em certa tarde de maré baixa, muitos anos passados, um pequeno evento reuniu a cidade no cais. Era a inauguração de uma ala da fundação, uma sala dedicada ao atendimento de crianças cardíacas, batizada com o nome Sala Roberto. Ali, pessoas que testemunharam a luta de Mariana vieram prestar homenagem. Havia sorrisos e lágrimas. Para alguns, era a consagração de um esforço coletivo. Para outros, a lembrança pungente de que a reconciliação de gerações nem sempre tem retorno. Mariana fez um discurso curto, de voz firme. Falou de coragem, de escassez e de escolhas.
Lembrava ao público de que nem sempre se conserta o passado, mas que se pode transformar o que dele resta em algo que ajude o presente. A placa colocada no cais, reluzente e discreta, tornou-se ponto de peregrinação de mães e pais aflitos. Havia quem deixava flores, quem depositasse moedas em uma pequena caixa para o fundo de emergência, quem gravasse recados de gratidão. A fundação, modesta, passou a ter um pequeno espaço de atendimento e uma rede de voluntários que, com o tempo, criou programas de prevenção, educação sanitária e encaminhamentos médicos. O legado de Tomás e Roberto tornou-se mais prático do que poético. Dava consulta, dava cirurgia, dava esperança. Mariana envelheceu com a mesma calma com que aprendera a esperar, sem resignação. Suas mãos continuavam marcadas pelas lavagens e pelos remendos. Seus olhos mantinham a luz de quem vira o mundo mudar de lugar. Certa manhã, quando já havia cabelos brancos no coque e as rugas contavam histórias em seu rosto, ela chamou os filhos para o convés do barco. Havia na voz dela uma doçura que lembrava cantos antigos. Mostrou-lhes o diário, folheou as páginas e explicou como aquelas palavras ajudaram a salvar vidas. Não falou de mágoas, falou de escolhas. Fugindo da miséria, aceitei uma oferta errada, disse, olhos brilhando, mas encontrei um jeito de fazer com que esse erro não fosse apenas minha dor. Guardem o que aprendemos. Se a vida te dá um pedaço enferrujado, você pode polir, e se a vida te dá palavras de arrependimento, faça delas iniciativa. Os anos seguintes foram de cuidados e celebração. Mariana participou de inaugurações, atendeu famílias na recepção da fundação e, em algumas tardes, sentava-se na cadeira da varanda, segurando a fotografia amarelada do capitão Tomás ao jovem que sorria com a boca franca. Havia, naquele objeto, uma sensação de que as coisas podem, sim, ser arrumadas, e que algumas feridas nunca cicatrizam por completo. Ela sentia um misto de paz e de saudade, e havia algo que a deixava sempre em alerta, a sensação de que, embora tivessem conseguido salvação para uma filha e caminhos para os outros, algumas pontes entre gerações haviam sido queimadas cedo demais. A morte de Mariana foi serena, não foi dramática, não foi uma cena curvilínea de novela, foi o fechamento calmo de uma vida trabalhada à mão. Estava cercada pelos filhos, pela comunidade e por pessoas que muitos anos antes a haviam ajudado. Sofia, já adolescente e com olhos que lembravam vigor e saúde, segurava a mão da mãe com firmeza e agradecimento. Licenciado Mora, sempre presente, fez questão de ler trechos do diário do capitão durante uma pequena cerimônia, não para transformar tudo em narrativa formal, mas para lembrar que as palavras podem alcançar o tempo. Na despedida, a fotografia do capitão e do jovem foi colocada ao lado de flores simples. Havia quem sussurrasse orações, quem apenas ficava em silêncio. No cais, a placa dedicatória brilhou com a umidade do mar. Havia, em muitas bocas, uma sensação de que a história chegara a um ponto de equilíbrio. Não havia reconciliações completas entre Tomás e seu filho, o que era, talvez, a maior tristeza. Mas havia uma presença social nova, um fio que transformara a dor em ação. A simbólica reunião entre gerações aconteceu de outra forma. No centro da fundação, num canto onde se pendurara uma réplica do diário e uma cópia ampliada da fotografia do capitão com Júlio Roberto, as pessoas contavam histórias que conectavam feitos. Crianças que antes não tinham acesso a exames, hoje sorriam com corações menos frágeis. Médicos encontravam ali casos que, tratados a tempo, tornavam-se vidas inteiras. Em cada história curada, havia uma conversa impossível entre o homem que escreveu e o filho que não viveu para ouvir. Mariana, em seu leito final, pareceu receber a notícia de que, mesmo tardia, aquela descoberta deixaria frutos, e isso trouxe consolo. No enterro, a cidade apareceu como sempre, em massa, simples e com gestos de presença. O barco, que fora instrumento de humilhação e depois de salvação, permaneceu amarrado, com a placa que lembrava os nomes. Depois do sepultamento, algumas pessoas foram até o cais, tocaram o casco, olharam o diário e prometeram continuar o trabalho. Para muitos ali, o verdadeiro tesouro nunca fora o terreno, nem o valor dos papéis. Fora a coragem de alguém que, diante da humilhação, escolheu transformar dor em algo útil para outros. Anos depois, quando os filhos já adultos passaram a coordenar a fundação,
O nome Tomás e Roberto ecoava não como lamento, mas como instrução. A simbólica reunião entre gerações aconteceu de outra forma. No centro da fundação, num canto onde se penduraram uma réplica do diário e uma cópia ampliada da fotografia do capitão com Júlio Roberto, as pessoas contavam histórias que conectavam feitos. Crianças que antes não tinham acesso a exames, hoje sorriam com corações menos frágeis. Médicos encontravam ali casos que, tratados a tempo, tornavam-se vidas inteiras. Em cada história curada, havia uma conversa impossível entre o homem que escreveu e o filho que não viveu para ouvir. Mariana, em seu leito final, pareceu receber a notícia de que, mesmo tardia, aquela descoberta deixaria frutos, e isso trouxe consolo. No enterro, a cidade apareceu como sempre, em massa, simples e com gestos de presença. O barco, que fora instrumento de humilhação e depois de salvação, permaneceu amarrado, com a placa que lembrava os nomes. Depois do sepultamento, algumas pessoas foram até o cais, tocaram o casco, olharam o diário e prometeram continuar o trabalho. Para muitos ali, o verdadeiro tesouro nunca fora o terreno, nem o valor dos papéis. Fora a coragem de alguém que, diante da humilhação, escolheu transformar dor em algo útil para outros. Anos depois, quando os filhos já adultos passaram a coordenar a fundação, o nome Tomás e Roberto ecoava não como lamento, mas como instrução. A organização cresceu com prudência, oferecendo convênios com hospitais, programas de prevenção e uma rede de apoio que incluía consultas e auxílio psicossocial. A base financeira foi sempre modesta, construída com vendas racionais de lotes e administrações sólidas. Havia, nos relatórios, linhas que mostravam quantas cirurgias foram financiadas, quantas crianças foram acompanhadas, quantas famílias tiveram orientações para questões legais. Eram números que, somados, contavam a história de um pequeno milagre sem sobrenaturalidade, ação coletiva e técnica bem aplicada. O legado deixou marcas no bairro. Mecanismos de apoio surgiram. Um grupo de mulheres que ensinava ofícios, um centro de leitura para crianças e um pequeno hospital municipal que passou a receber doações regulares. A presença de Mariana era preservada em histórias contadas entre vizinhos. A mulher que assinou uma caneta sem saber que aquilo mudaria destinos, que aceitou uma oferta errada por temor e fome e que, depois, transformou a humilhação em dignidade pública. No seu leito, Mariana havia sussurrado uma última vez. Talvez seja tarde para algumas coisas, mas nunca é tarde para salvar um coração. A frase virou lema entre aqueles que a conheciam. Não um remédio para todas as perdas, mas uma chama que lembrava que ação e cuidado podem remediar o que a indiferença deixou. A fotografia do capitão e do jovem ainda estava pendurada no centro da fundação. As crianças que hoje sorriam nos corredores pouco sabiam do peso original daquele gesto. Para elas, era símbolo de um começo. E a cidade, que tantas vezes vira olhares calculados, aprendera que a justiça pode ser acionada por quem tem menos, que a imprensa, quando quer, pode sinalizar o que importa, que a solidariedade é ponte entre quem perde e quem ganha. No fim, o que restou daquela história foi menos um triunfo pessoal e mais um ensinamento, que reconhecer a verdade e trabalhá-la com as ferramentas do direito, da solidariedade e do amor prático é o que muda destinos. Mariana descobrira tarde demais que a ausência do pai deixara feridas que nenhum documento poderia reparar integralmente. Mas aprendeu e ensinou aos filhos que nem sempre se precisa consertar o passado para fazer do presente um lugar melhor. O legado que virou fundação provou que a dignidade, uma vez reerguida, multiplica-se. E assim, com o diário guardado num cofre no centro da instituição e com a fotografia sendo mostrada às crianças que vinham à fundação para ouvir histórias antes das consultas, a história fechou-se com a imagem de um barco que virou casa e memória. O cais, que antes testemunhava uma ordem de remoção, transformou-se num ponto de encontro. Mães ali buscam orientações, médicos oferecem atenção, vizinhos ajudam com pequenas doações e sempre as crianças correm com o som do mar como canção. Fugindo da miséria, ela aceitou a oferta errada e descobriu tarde demais que nem tudo que tem valor repara feridas antigas. Mas não tardou, para ela, a necessidade de agir, transformar o enigma do passado em futuro para os outros.
Isso foi sua maior vitória. Mostrar que, mesmo quando as reconciliações chegam depois do tempo, ainda é possível cuidar de vidas, proteger corações e, com trabalho coletivo, fazer do sofrimento um impulso para a solidariedade. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir como a dignidade pode virar herança de esperança.